toda notícia que a gente lê, ouve ou assiste não surge do nada. Por trás de cada reportagem existe um conjunto de regras, uma espécie de bússola invisível que guia as decisões do jornalista. Esse guia é o que a gente chama de ética jornalística. Mas que regras são essas, exatamente? Como é que elas funcionam na prática e de que forma elas acabam moldando o que chega até nós? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar agora, olhando para os bastidores da informação. Para a gente entender esse universo, a gente vai passar por 4 pontos-chave. Primeiro, o que acontece dentro da própria redação. Depois, a relação super delicada entre o jornalista e suas fontes. Aí a gente fala sobre o compromisso maior, que é com o público, e por fim, como todo esse conhecimento muda a nossa forma de consumir notícias. Ok, vamos lá. Tudo começa, como se diz, dentro de casa. A primeira camada da ética jornalística está na relação do profissional com os colegas e com o próprio veículo de comunicação onde ele trabalha. E logo de cara, a gente já encontra uma distinção super importante. Pensa assim, um repórter de um jornal e um assessor de imprensa. Os dois são jornalistas, certo? Certo. Mas a missão ética deles é diferente. O repórter tem o dever de ouvir todos os lados, de buscar o que a gente chama de amplo contraditório. Já o assessor de imprensa, ele também é jornalista, mas ele defende os interesses de uma empresa ou de uma pessoa. Ele não tem essa obrigação de mostrar o outro lado, embora, claro, deva sempre se ater à verdade. Agora, olha que interessante. Já pensou em ter um crítico profissional trabalhando dentro do próprio jornal? Pois é, esse cargo existe e se chama ombudsman. O nome vem do sueco e quer dizer aquele que representa. E é isso mesmo que ele faz. Ele representa o leitor, apontando erros, fazendo autocrítica do veículo e servindo como uma ponte super transparente com o público. E essa frase da Folha de São Paulo, que foi pioneira em ter um ombudsman no Brasil, resume tudo de forma perfeita. Ele é, na prática, a voz do público ecoando nos corredores da redação. É um mecanismo de transparência muito poderoso. Saindo da redação, a gente entra agora numa das áreas mais complexas e sensíveis do jornalismo: a relação do jornalista com as suas fontes de informação. É um terreno baseado em confiança, mas que exige um cuidado enorme para não virar uma relação perigosa. Essa relação tem um código de conduta bem rigoroso. Por exemplo, proteger o sigilo da fonte não é só uma questão ética, é um direito garantido pela Constituição. Manter a independência significa não aceitar nenhum tipo de presente ou vantagem. E talvez o mais crucial, uma boa matéria nunca se contenta com uma versão só. Ela vai atrás de várias vozes para poder pintar um retrato mais fiel da realidade. Só que aí, existe uma armadilha muito comum, principalmente na cobertura política. É o que a gente chama de jornalismo declaratório. Sabe o que é? É quando a notícia vira basicamente um megafone, só reproduzindo o que uma autoridade falou, sem um questionamento, sem uma apuração mais profunda. E aqui mora o perigo. Quando o jornalismo abre mão de investigar e de checar, ele corre um risco seríssimo de virar só um veículo para o discurso de alguém. Quer dizer, ele perde a sua função crítica e fica perigosamente parecido com propaganda. Bom, e tudo isso nos leva ao ponto central, ao coração da ética jornalística: a relação com o público. No fim do dia, a pergunta é: a quem o jornalismo serve? E a resposta tem que ser sempre a mesma: a sociedade. E é aqui que a gente encontra uma das maiores tensões da profissão. Existe uma diferença gigante entre interesse público e interesse do público. Interesse público é aquilo que é importante, que impacta a vida em sociedade. Já o interesse do público é aquilo que a gente quer saber, o que desperta a curiosidade. O grande desafio ético é fazer a balança pender sempre para o lado do que é importante, mesmo que o curioso chame mais atenção. E claro, no mundo de hoje, com as redes sociais, essa discussão ganha um novo capítulo. Onde é que termina a pessoa física e começa o profissional? Será que a opinião que um jornalista posta no seu perfil pessoal pode acabar comprometendo a imagem de imparcialidade do trabalho dele? É uma questão bem complicada. Os riscos são enormes, na verdade, porque quando um jornalista expõe muito as suas posições, ele pode minar a credibilidade, que é o bem mais precioso que ele tem. Ele deixa de ser visto como um mediador dos fatos e passa a ser parte do debate. E isso, claro, pode levantar dúvidas sobre a isenção de todo o seu trabalho. E, finalmente, a gente chega ao último ponto, que na verdade é mais um convite. Porque a ética no jornalismo não é uma via de mão única. Ela se completa na maneira como a informação é recebida e interpretada. É simples. Quando a gente entende como essa bússola invisível funciona, o nosso olhar muda.
A gente se torna um leitor ou um espectador muito mais crítico. A gente começa a perceber se uma reportagem ouviu todos os lados, se ela não está só repetindo um discurso ou se ela está de fato servindo ao interesse público. Então, fica aqui essa reflexão. Agora, conhecendo um pouco melhor as regras desse jogo, como será a nossa leitura das notícias daqui para frente? Entender como a informação é construída não só nos protege, mas nos transforma em participantes muito mais ativos na busca por um jornalismo de qualidade.